nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Queria que todos que têm a Bíblia abrissem lá no Salmo de número 137. Nós vamos ler 2 textos essa noite. O primeiro é o Salmo de número 137. Depois nós vamos ler Ezequiel, capítulo de número 1. Salmo de número 137. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a oportunidade de estar ministrando a palavra aqui, mais uma vez nessa noite. Sinto um prazer enorme de ser o ministro da palavra nesse segundo culto. Salmo de número 137, nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Salmo de número 137. Todos que o encontraram, digam amém. A minha versão talvez esteja um pouquinho diferente da do telão, que eu não estou com a Bíblia que eu costumo pregar hoje. Está escrito assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Agora nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao 3. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 3. Assim está escrito na minha versão: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu ao meio dos exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Amém? Podem se sentar. Gostaria de pedir o Costa, se ele pudesse fazer um fundo para mim, ficaria grato. Antes de começar a namorar, melhor dizendo, depois que a gente começa a namorar e se relacionar com outra pessoa, a gente começa a adquirir alguns costumes e hábitos novos. Por exemplo, antes do namoro, eu não tinha o costume de assistir muito televisão. Depois que comecei a namorar, eu passei a assistir filmes, bastante filme. E conforme você vai se habituando a fazer coisas novas, você aprende coisas novas. E dentro do cinema, eu não sabia disso, porque eu não era tão ligado nessa área assim, existe um termo no meio dos filmes que se chama plot twist, que consiste no quê? É um momento de um filme, onde o filme está indo em direção de dar um término no filme, está chegando naquele auge, naquele momento de reviravolta do filme, e você espera que o filme vá acabar de um jeito, e de repente, de uma hora para outra, o filme muda tudo, e acaba de uma maneira completamente diferente da esperada. Isso é o plot twist, uma reviravolta no filme, onde você não esperava que aquilo fosse acontecer em momento nenhum. Pelo fato de nós assistirmos muito filme de suspense, geralmente, a maioria dos filmes que nós assistimos são assim. O filme está indo numa direção, a gente acha que o filme vai acabar de uma maneira, e de uma hora para o outro tem uma reviravolta e tudo se transforma. Tudo muda, acontece de forma completamente diferente do esperado, e tudo aquilo que você previu para o final do filme, acontece de forma completamente diferente. A mensagem que eu gostaria de trazer hoje se chama reviravolta. Reviravolta. O Salmo de número 137 é um salmo um pouco dolorido para o povo judeu e para a história da igreja. Por quê? O Salmo de número 137 é um dos salmos que foi escrito em um dos momentos mais difíceis da igreja. Por quê? O povo foi pego cativo da Babilônia e eles são levados em 2 levas. A primeira leva são levados nobres, em segundo lugar são levados os trabalhadores, e tem a terceira leva. Eles são todos levados cativos, são presos na Babilônia, e quando eles estão lá,
é que nasce o Salmo de número 137. Um salmo difícil para os judeus, um salmo ruim de se relembrar, talvez seja para eles. Por quê? Salmo de número 137 diz assim, eu vou voltar no salmo um pouquinho. Salmo de número 137, ele já começa assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. É um salmo de tristeza. Por quê? O texto diz que nos primeiros momentos, quando eles são pegos e são levados cativos pela Babilônia, o que eles faziam era chorar. Eles estavam assentados, eles choravam, eles se lamentavam, ali nas margens do rio da Babilônia. Por quê? Por causa da glória que eles haviam perdido, que eles tinham antes. Se uma vez eles eram um povo forte, um povo guerreiro, que nunca havia sido, que não era vencido tão facilmente em batalhas, agora que eles se esqueceram de Deus, eles são um povo que está cativo, que está preso, estão chorando e lamentando. O versículo de número 2 diz: nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Não bastava somente eles estarem em um momento de tristeza, eles estavam começando a abandonar a adoração a Deus. Por quê? O texto diz que as pessoas que os levaram cativos pediam para eles: olha, cantem louvores sobre a terra de onde vocês vieram, entoem hinos sobre Jerusalém. E o questionamento deles era: como que nós podemos entoar hinos sobre Jerusalém? Como que nós vamos poder cantar sobre a nossa terra, se agora nós estamos presos em uma terra estranha, em um lugar onde a gente não conhece ninguém, em um lugar onde nós estamos vivendo aqui e estamos completamente distante de Jerusalém? Como que nós vamos fazer isso? O sentimento que eles tinham era um sentimento de tristeza, era um sentimento de luto, e mais do que isso, eles tinham medo. Medo do quê? De se esquecer de Jerusalém. O versículo de número 5 diz: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Eles tinham medo de esquecer de Jerusalém. Eu já perdi algumas pessoas ao longo da minha vida, e eu entendo que o primeiro sentimento que nós temos quando nós perdemos alguém, depois que passa aquele período de luto, é o medo. Medo do quê? De esquecer da pessoa. Então o que nós fazemos? Nós ficamos falando sobre ela, nós ficamos relembrando sobre elas. O Salmo de número 137, eles estão tristes, eles estão assentados, estão com medo de perder a memória da glória que um dia eles tinham. Mas por que esse medo de perder essa memória? Porque o Salmo de número 137, o cativeiro babilônico, não é igual ao cativeiro egípcio. Uma vez que o cativeiro egípcio pegava o povo, os espancava, os maltratava, os humilhava, o cativeiro babilônico não fazia isso. Eles prendiam o povo, os deixavam cativos e falavam: ó, vocês podem cultuar o seu Deus, vocês podem continuar louvando o seu Deus, vocês estão livres para viver, mas vocês vão ter que trabalhar para a Babilônia, servindo os nossos deuses, se prostrando às nossas imagens. Vocês vão poder fazer tudo o que vocês faziam, só que agora vocês vão ter a obrigação de servir também os nossos deuses. Por isso eles tinham esse medo. Por quê? Porque eles estavam num ambiente que era perigoso, porque o cativeiro egípcio, já que eles eram espancados e açoitados, eles não podiam ter o desejo de querer permanecer naquele lugar. Mas esse cativeiro talvez gerasse um desejo de acomodação. Por quê? Nós estamos presos aqui, nós estamos trancados aqui, mas nós podemos continuar servindo nossos deuses, se nós servimos aos deuses deles. Nós estamos presos aqui com a nossa cultura, servindo a Deus do nosso jeito. Nós até podemos continuar servindo a Deus, mas se nós abandonarmos parte da nossa cultura e vivermos debaixo da tradição deles. Então eles tinham esse medo. Medo do quê? De se esquecer. Esquecer o que havia em Jerusalém, esquecer da glória de Deus, esquecer como se servia a Deus por excelência. E eles param de viver. O Salmo de número 137 indica isso, que eles tinham parado de viver. E eles tinham parado tanto de viver, a ponto de Deus ter que levantar um profeta chamado Jeremias, para que ele escrevesse uma carta para os cativos de Jerusalém. E em Jeremias 29, Deus diz para Jeremias, para ele falar com o pessoal que estava cativo: gente, vocês não podem parar de viver, se animem, se multipliquem, vivam. O cativeiro teve uma data para começar, mas ele também vai ter uma data para terminar.
nos momentos que nós estamos vivendo hoje, o maior problema é nós nos acostumarmos com a situação que nós estamos. Eu até cultuo a Deus, mas na minha casa eu ajo de qualquer jeito. Eu até cultuo a Deus e sirvo ao Senhor, mas quando eu saio lá fora, já que a gente não pode ter contato, eu sirvo a Deus do modo que eu quiser, eu faço as coisas escondidas da forma que eu quiser. Mas Deus, assim como Ele levantou Jeremias, Ele me usa nessa noite para dizer para vocês: não se acomode com a situação que vocês estão vivendo. Isso teve data para começar e também terá uma data para terminar. Deus está dizendo: não é porque o momento é de dificuldade que você tem que parar de viver, não é porque o momento é de angústia que você tem que parar de viver. Se multipliquem, se alegrem. Teve uma data de início e também tem uma data de fim. Quantos podem adorar a Deus por isso? O que me conforta sobre o cativeiro babilônico é que ele começou no Salmo de número 137, mas ele vai acabar no Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a língua de júbilo, e entre as nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes que descem do Neguebe. Os que semeiam com lágrima ceifarão com alegria. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo, trazendo seus molhos. O que começou com tristeza acabou com festa. O que começou com luto que acabou com uma comemoração. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: você pode estar triste agora, você pode estar desamparado agora, mas eles vão olhar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos poder declarar, igual eles declararam: de fato, o mundo estava acabando, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. O mundo estava em luto, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Estava todo mundo achando que não tinha mais solução, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus está dizendo: eu vou me levantar no seu cativeiro, eu vou te tirar daí. Acredita! Eles começam vivendo um luto. Eles começam vivendo um luto. Salmo de número 137. Eles começam vivendo um momento de luto, mas no meio de todo esse cenário tem uma grande reviravolta. O que eles não esperavam é que Deus levantaria um profeta no meio do cativeiro deles. O Salmo de número 137 não diz o nome do rio que eles ficavam sentados e chorando, mas Ezequiel capítulo de número 1 diz, e Ezequiel declara: eu estava lá, no meio dos cativos da Babilônia, em frente ao rio Quebar, quando os céus se abriram. Aleluias por isso. O momento era de dificuldade, mas o céu ainda estava aberto. O momento era de tristeza, mas o céu ainda estava aberto. O momento era de luto, mas o céu ainda estava aberto. Tinha gente desistindo de servir ao Senhor, mas o céu ainda estava aberto. Deus está dizendo nessa noite: não importa o cenário que você esteja vivendo, o céu ainda está aberto para você. Eu vi o céu aberto. Eu vi o céu aberto. E não foi só isso, porque o céu aberto qualquer um pode enxergar, mas no meio do cenário de sofrimento, no meio do cenário de luto, no meio do cenário de dor, eu tive visões de Deus, Anselmo. Eu tive visões de Deus. Gente, esse não era um momento bom para ter visões de Deus,
mas mesmo vivendo um momento de exílio, Ezequiel consegue declarar: os céus estavam abertos e eu tive visões de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É exatamente nesse momento que nós estamos vivendo que você vai começar a enxergar as coisas diferente. É exatamente nesse momento que nós estamos vivendo que você vai começar a enxergar as coisas dentro de uma nova ótica. O povo está chorando de luto, mas você terá visões de Deus. Eles estão dizendo que isso não vai acabar, mas você terá visões de Deus. Eles estão dizendo que acabou e já era, mas você terá visões de Deus. Aleluias. Segundo a ciência, o nosso globo ocular, ele só serve como um captador para aquilo que a gente vê. Na verdade, nós não enxergamos com os olhos, eles são somente a lente. Nós enxergamos com a nossa mente. Gente, ele teve visões de Deus. Para ter visões de Deus, precisava ter a mente de Deus. Deus está dizendo: esse cativeiro vai servir para mudar a forma como você pensa a respeito da vida. Esse momento que nós estamos vivendo não vai mudar só aquilo que você vê, mas vai mudar o seu pensamento também. Se antes da quarentena você tinha uma visão distorcida de como Deus pensava, você vai sair dessa quarentena pensando como Deus pensa. Deus está dizendo nessa noite: tem gente dizendo que foi o diabo que fez isso. Tanto faz se foi o diabo, eu sou especialista em transformar situações. Se o diabo achou que a quarentena ia te matar, ele está muito enganado. Você vai sair dela enxergando como Deus enxerga, pensando como Deus enxerga. Quem pode adorar? Aleluias. Há uma graça de Deus aqui nessa noite, se derramando sobre algumas vidas. Eu não sei para quem é o que eu vou dizer aqui nessa noite. Isso nem fazia parte da mensagem, mas Deus manda eu dizer para você nessa noite: sua visão estava conturbada até hoje. Você estava olhando a situação e dizendo: Deus, por que a quarentena veio? Parece que desabou tudo. Deus, por que a quarentena veio? Parece que as coisas começaram a desandar. Olha a minha casa, o estado que ficou. Olha os meus filhos, o estado que estão. Olha a minha família, o estado que está, Deus. Mas Deus está dizendo: pare de chorar às margens do rio, olha para cima, o céu está aberto para você. Eu quero te dar uma nova visão. Eu quero te dar uma nova visão. Eu quero te dar uma nova visão. Aleluias. Ezequiel. Quem era Ezequiel? O texto bíblico diz que Ezequiel era filho de Buzi. Buzi era sacerdote. Automaticamente, Ezequiel, como filho de sacerdote, estaria sendo treinado para se tornar um sacerdote também. Era essa a regra. Ele era filho de sacerdote, o pai dele iria treiná-lo para ser sacerdote. E a Bíblia diz, no 30º ano. 30º ano do quê? 30º ano de cativeiro, aniversário de 30 dias de Ezequiel. Provavelmente esse seria o dia que Ezequiel poderia começar a se desenvolver como sacerdote, porque 29 anos praticamente treinando e aprendendo com seu pai para se tornar um sacerdote. Mas no meio do cativeiro, Deus se manifesta a ele e diz: não é sacerdote, é profeta. Vocês não entendem o que acontece aqui, não é? Ele esperava que ele ia ser sacerdote. Deus vem e diz para ele: é profeta. Eu sei que você tinha planejado muitas coisas para esse ano. Todo mundo aqui, nós tínhamos expectativas altas para esse ano. Eu preguei em campanhas que falavam que esse ano ia ser o ano da restauração, ia ser o ano do renovo, e todos nós tínhamos grandes expectativas para esse ano. E de repente acontece isso. No começo do ano, vem essa pandemia do nada,
para tudo. Nós estamos cativos, presos dentro de casa, afastados daquilo que nós costumávamos a fazer, distanciados socialmente um dos outros. Nós esperávamos que nós realizaríamos alguns sonhos no meio desse ano, que nós concluiríamos alguns projetos. Tem pessoas que estavam felizes porque iam acabar a escola e de repente tudo parou. Nós esperávamos o quê? Que ia chegar no final do ano, ia poder declarar: finalmente eu vou me tornar um sacerdote. Aí vem Deus e vira toda a situação e faz com que ele se torne um profeta. Você esperava que esse ano fosse o ano das suas realizações, mas eu tive que parar isso, para esse ano se tornar o ano das minhas realizações. Deus está dizendo nessa noite: eu sei que você pode ter planos, mas não se esqueça, os meus planos ainda são maiores do que os seus. Eu sei que você pode ter planejado muita coisa, mas não se esqueça, aquilo que você está vivendo agora não é o seu projeto, mas é o meu projeto. Mas Deus, eu me preparei a vida inteira, era sacerdote, você não sabia, mas aqui do céu eu já tinha olhado e dito: é profeta. Deus está dizendo nessa noite: eu estou prestes a fazer uma grande reviravolta nesse ano. Suas expectativas eram: o ano vai acabar desse jeito, tais planos vão ser realizados, tais coisas vão acontecer. Mas Deus está dizendo para nós: a reviravolta aconteceu. Se você declarava sacerdote, agora você vai ter que olhar para o cenário e aceitar: não é a minha vontade mas é a vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Não é o que eu penso, mas é o que Ele pensa. Carlinhos, você pode cantar? Pode cantar. Eu paro a minha mensagem aqui. Deus está prestes a fazer uma grande reviravolta nas nossas vidas esse ano. Eu não costumo pregar mensagens assim, mas hoje eu vou dizer: essa mensagem é profética. Quem quiser receber essa palavra, que receba. A reviravolta está prestes a acontecer. Tudo indica que vai acabar de um jeito. Deus está dizendo: você ainda não percebeu? Tem um plot twist no meio de tudo isso. A história vai virar e acabar de outra forma. Se antes vocês estavam cativos e chorando, agora vocês podem se levantar felizes, porque tem um profeta no meio de vós, e ele vai mostrar o caminho para vocês voltarem a mim. Deus está dizendo: eu vou mudar o cenário, e não vai ser como você espera. Eu vou mudar a situação, e não vai ser como você esperava. Eu vou transformar o cenário, e não é da forma que você imaginava. Você esperava: Deus, essa quarentena vai até o final do ano, acabou o meu ano. Deus está dizendo: espera, o cenário vai mudar, a situação vai trocar. Eu ainda estou no meu trono, eu ainda estou no céu, eu ainda comando. Quem pode adorar? Deus vai fazer uma reviravolta no cenário que nós estamos vivendo. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé comigo nessa noite. Eu não sei quais são os cenários, mas essa quarentena impactou cada um de um jeito. Uns têm crise financeira, outros têm crises familiares, mas Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar a nossa situação. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso,
teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Jesus, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cai em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu tenho certeza esta noite que tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Cai em tua graça. Recaio de novo em aleluia. Segura um Bem pouco. distante eu te vi, Segura um pouco, Carlinhos. Segura um pouco. parado à beira do caminho. Segura um pouco. Oh Jesus, Deus quer que a gente saia daqui Tu és o e nosso a gente Senhor. pare de ter essa visão que a gente tem. Que visão? Essa visão desesperada do mundo. Essa visão desesperada que os jornais passam para nós. Eu não estou aqui para pregar partido político, mas chega de olhar para a televisão, eles ficam falando, o governo não sabe o que está fazendo. Daí você entra na internet, os médicos não sabem o que está fazendo. É hora da gente olhar para a Bíblia. O nosso Deus sabe o que está fazendo. Deus quer mudar a nossa visão aqui nessa noite. Eu não sei como você estava enxergando o mundo até hoje, mas eu gostaria de convidá-los a fazer um clamor. Que clamor? Que os céus se abram para nós. A partir de agora, nós vamos começar a enxergar como Deus enxerga. Chega de ver os filhos como fracassados, como sem futuro. É hora de enxergar eles como Deus enxerga. Chega de olhar a situação e falar, não vai mudar nunca, o ano acabou, nós estamos no mês 6 ainda, tem mais 6 meses pela frente. Nosso Deus vai fazer uma reviravolta no cenário. Quem pode adorar?
distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para o filho seu, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus.